Oi, pessoal! Eu sou a Camila e eu já falei pra vocês que eu sou mãe de dois. E hoje eu queria fazer uma pergunta pra ti. Tu sabe por que que o teu filho faz birra? Essa foi uma sugestão, inclusive, de alguns comentários aí que eu recebi sobre os vídeos anteriores e eu achei um assunto bem pertinente pra gente tratar. Porque realmente a birra desestabiliza a gente como pai e mãe, né? Porque a gente não sabe o que fazer, não sabe como agir. E eu queria trazer um exemplo para vocês. A minha filha, ela chega diariamente às 6h30 da tarde e ela pede café com leite. Ok, eu vou lá, faço café com leite e entrego para ela. Quase todos os dias ela reclama do copo que eu coloco o café. E aí um dia eu boto nesse copo. Aí ela reclama, aí eu brigo com ela, faço ela tomar o café, enfim. Tá, eu penso no outro dia, eu vou botar o outro copo. Aí pego o outro copo. E ela reclama e faz a mesma, né, a armação ali, né, no momento. Então, diariamente, independente do copo que eu coloco, ela reclama do copo. E aquilo ali começou a me frustrar, comecei a pensar, poxa vida, será que só eu passo por isso? Por que eu não consigo ver o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Porque o retorno dela para casa era para ser um ambiente agradável, de perguntar como é que foi o dia, de várias coisas legais, e se torna esse embate assim dentro de casa por causa de um copo, gente, né? Não tem sentido. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? E aí eu trago essa pergunta para vocês. Acontece coisas semelhantes assim na casa de vocês? Né? Ou no mercado, ou quando vocês vão em alguma reunião de família, de realmente ter essas situações embaraçosas assim com os filhos e vocês acabam não sabendo como lidar, porque isso acontece comigo também, como esse exemplo que eu estava falando para vocês. E aí eu fui pesquisar, né, por que isso acontece, o que leva, né, essas crianças a fazerem isso, por que nós, como pais, temos essa dificuldade em trabalhar essas questões com os filhos nos momentos de birra. E aí eu percebi que nós não fomos educados nas emoções. Quando nós éramos pequenos, quais eram as maiores frases que a gente ouvia? Engole o choro. Tu tá chorando sem motivo, então eu vou te dar um motivo realmente para te chorar. Eu não quero mais ouvir nenhum pio. E por aí vai. Eram frases que os nossos pais falavam, justamente nos dando ordens e mandando parar de fazer aquela coisa errada, enfim, que a gente estava fazendo. E era dessa forma que a gente lidava. Então a gente também não aprendeu a entender aquilo que a gente está sentindo para poder externar da melhor forma. E como é que a gente vai ajudar os nossos filhos se a gente não consegue se entender primeiro, né? E pensando sobre isso, eu também refleti sobre as principais causas, os principais motivos que levam as crianças a fazerem birras. E eu percebi 3 motivos, dentre vários, né, que existem. Mas os principais, assim, que eu percebo, né, eles não sabem lidar com frustração. Então, quando acontece alguma coisa que eles não gostam, como eles ainda não entenderam aquilo que não vai dar, que não deu certo, eles não sabem externar aquilo. E aí, como é que eles colocam para fora? Através de choro, através de se jogar no chão, né, desses movimentos bruscos, ou através de gritos. Outra causa também pode ser sono, cansaço, né? Ou muitas vezes pode ser apenas para testar o limite dos pais, porque eles já perceberam que se eles insistem, fazem toda essa encenação, os pais acabam cedendo e liberando aquilo que ele gostaria de ter. E assim por diante. E aí eu pensei, em relação a Carolina e a situação do copo, o que será que era? E aí eu cheguei à conclusão que era sono, porque ela sempre chega às 6h30 e ela já está cansadinha da tarde que ela passou na escola. E o que eu posso fazer para diminuir ou até eliminar esse problema aqui em casa? E aí eu tive uma ideia. Quando ela chega em casa e ela diz, mãe, eu quero café com leite, o que eu digo agora? Filha, vai lá e pega o teu copo. Pronto, gente. Foi só eu colocar minha cabecinha para funcionar um pouquinho e eu já consegui entender o que eu poderia fazer. Mas isso porque eu refleti sobre o que estava acontecendo, né? Eu percebi que eu me irritava também com aquilo e que eu não estava sabendo lidar. A partir daí eu percebi qual era a causa, né? O que estava causando nela essa irritação quando ela chegava em casa e eu descobri que era o sono. E a partir daí eu comecei a pensar em soluções para poder eliminar essa situação aqui em casa. Percebem? E isso é que é legal. A gente, como pai, perceber
essas emoções nos filhos e ajudá-los a trabalhar isso no dia a dia. E eu comecei a pensar o que eu poderia trazer assim de perguntas para que vocês também refletissem a respeito disso, né? Porque para vocês poderem ajudar os filhos de vocês, vocês precisam também entender aquilo que vocês estão passando, perceber a situação em que seu filho está inserido ali, por que ele está com aquela birra, o que está ocasionando aquilo, para depois planejar uma ação para te poder mudar aquela situação. E aí eu trouxe 3 perguntas que eu quero deixar de tema de casa para vocês e eu gostaria muito que vocês escrevessem essas perguntas e respondessem elas, porque isso vai com certeza ampliar, dar mais clareza na mente de vocês sobre aquilo que tem acontecido e eu tenho certeza que vai dali surgir várias ideias legais de como agir nessas situações com os filhos de vocês. Então, a primeira pergunta, imagine como tu quer que teu filho seja. E dê exemplos, né? Coloque ali em relação a princípios e valores. Não, nossa, eu quero que meu filho seja um advogado. Eu quero que meu filho seja um médico. Não, não é nesse sentido. Mas quais os princípios que tu queres que ele tenha? Quais os valores que tu acredita que é importante que ele desenvolva e quando ele for adulto, que ele externalize isso? Pensa e escreve. A segunda pergunta é, e tu? Tu pratica diariamente esses valores e esses princípios que tu colocaste ali para o teu filho? Que tu quer que ele tenha? Tu já pratica isso? Faça uma autoanálise e se perceba. Olhe para dentro de ti mesmo e analise, eu tenho praticado isso diariamente? Eu tenho colocado em prática tudo isso que eu quero que meu filho tenha? E dê exemplos. Começa a perceber, nossa, eu coloco em prática nessas e nessas atitudes, ou eu não, realmente, já tive oportunidades e eu não coloquei em prática esses princípios e esses valores. E a terceira pergunta para a gente finalizar, que tipo de pai e mãe tu deve ser para que no futuro o teu filho seja do jeito que tu imaginou? E dê exemplos, né? Pensa um pouquinho, reflete, olha para dentro ali e pensa, para o meu filho ele ter esses valores, esses princípios quando ele for adulto, que tipo de pai, que tipo de mãe eu tenho que ser hoje para ele? O que eu estou passando para ele? Por exemplo, nossa, eu quero que meu filho seja organizado. Mas eu sou organizada? Eu pratico a organização dentro da minha casa? Nossa, eu quero que meu filho ele seja respeitoso com as pessoas. Mas e eu? Respeito as pessoas? E eu, como mãe? Quando estou com meu filho e com outras pessoas, eu mostro para ele o que é respeito pelas pessoas? Ou eu sou debochada, ou eu estou sempre indicando as pessoas, enfim. Vocês percebem? É isso que eu quero que vocês analisem em si mesmos. E a partir daí respondam essas perguntas, porque eu tenho certeza absoluta que quando vocês responderem, vocês vão perceber que muitas ações e atitudes estão aqui, ó, dentro de ti mesmo, né, dentro de vocês, e vai ajudá-los a trabalhar essas questões da birra, porque vocês vão começar a perceber, a observar e não agir mais no automático. Porque é quando a gente age no automático que a gente não se percebe agindo e acaba sempre fazendo a mesma coisa e muitas vezes repetindo aquilo que a gente aprendeu lá no passado. E a gente tem a oportunidade hoje de fazer diferente, agradecer pelo aquilo que a gente aprendeu no passado, ok? Mas e agora? Como é que eu vou fazer agora? Eu posso agir diferente. Então essa é o tema de casa que eu queria deixar para vocês hoje, para vocês escreverem essas 3 perguntas e responderem essas 3 perguntas. E se tiverem mais dúvidas ou se vierem mais perguntas através dessa atividade, podem deixar aqui nos comentários ou me mandar uma mensagem no privado, que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês nessa caminhada. Tá bom? Um abraço e bom final de semana!